Sou grato a Ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado minha alma dentro de mim com misericórdia. Tua lealdade é grande. Amém, amém. Bom dia, sábios e sábias. Sejam todos bem-vindos à nossa 14ª parábola. Hoje nós falaremos sobre o fariseu e o publicano, e a pergunta que nos confronta no início desta parábola é: como é a sua oração quando ninguém está te assistindo? Como é a sua oração quando você está no secreto? Como é a sua oração quando você não precisa orar em voz alta? Quando você não precisa orar ao redor de outras pessoas? Muitas vezes, durante nossas orações, queremos mostrar que temos boas palavras, queremos mostrar que temos eloquência, queremos mostrar que temos um bom discurso. Mas como que é a nossa oração no secreto? Onde o eterno Deus, somente Ele está assistindo. Bom dia para você que está aqui desde o começo. Uma honra nós estarmos juntos mais uma vez para poder aprender do nosso amado Melech Mashiach, do nosso Rei Messias. Hoje, nossa porção ela está no livro do Evangelho. Deixa eu verificar aqui. Tem que divulgar. Deixa eu pegar meu roteiro. Ela está no livro do Evangelho de Lucas. Como nós temos lido bastante, na verdade, o livro do Evangelho de Lucas, porque, como eu falei para vocês, ainda que as parábolas tenham apenas uma parábola, que foi a parábola de ontem, ela é citada apenas uma vez em todos os 4 evangelhos, mas a de hoje, por exemplo, o fariseu e o publicano, nós vamos ler em Lucas porque ela tem uma descrição um pouco mais detalhada, né? Como eu sempre falo para vocês, Lucas, ele ele era um médico, né? Então, ele tem uma visão um pouco diferente para nos entregar aqui. Bom, você vai abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículos 9 até o 14. Lucas 18, 9 ao 14. Se você está pronto aí, digita eu estou pronto, digita sabedoria se você encontrou. Estou organizando a minha mesa aqui, para que tudo fique organizado. Sábios e sábias, todos os alunos que estão entrando na Escola Adquirindo Sabedoria, se você está tendo qualquer tipo de desafio para acessar, não recebeu o acesso, às vezes pode chegar no seu e-mail, no spam, o acesso que você... o acesso da sua matrícula pode ter chego no spam, às vezes pode ter chego no seu lixo eletrônico. É só enviar um e-mail para suporte@adquirindosabedoria.com.br, ok? suporte@adquirindosabedoria.com.br. E aí eu vou pedir uma segunda coisa, tenha um pouquinho de paciência, ok? Eu e o suporte estamos buscando atender a todos vocês. Só no WhatsApp tem mais de 20 mensagens, quase 25 mensagens, que nós precisamos responder uma a uma, porque não é simplesmente dar um bom dia, não é simplesmente dar um ok, resolvido, nós precisamos entrar, resolver, ver o que aconteceu, mais os e-mails ainda. Então assim, você só toma um pouquinho de tempo, porque nós iremos te responder, com calma, com carinho, com atenção, ok? Se você não entrou na Escola Adquirindo Sabedoria, você está perdendo, porque dia 20, as matrículas, muito provavelmente, elas vão cessar. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Se você já encontrou, nós estamos começando mais uma parábola na nossa sequência de lives, as parábolas de Yeshua. Eu não vou falar sobre a escola agora,
Em determinado momento eu falo sobre a escola, mas não é este o momento. Eu aviso vocês para que você possa fazer o que você precisa fazer, tomar o seu café, se você já faz parte da escola. Se você não faz parte, fica aqui para ouvir, para entrar hoje ainda na Escola Adquirindo Sabedoria. Alguém falou, ainda não fui adicionado ao grupo de WhatsApp. Rosa, envie uma mensagem para suporte@adquirindosabedoria.com.br com o seu número, que aí nós incluímos você manualmente. Tá bem? Vamos lá. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Também há alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os demais, contou esta parábola. Deixa eu só fazer uma pausa aqui no versículo 9. Olha que interessante. Yeshua sempre, pelo menos até agora, existe um padrão quando Yeshua vai introduzir cada parábola. Existe praticamente um padrão nas pregações de Yeshua. Se nós pudéssemos decodificar. Olha o que ele começa dizendo. Também há alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os demais, contou a parábola. E Yeshua, ele já determina para quem será a parábola. Lembra que na primeira parábola que nós estudamos, a parábola dos dois fundamentos, Yeshua fala assim, isso também é comparado ao homem, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, isso também é comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado ao homem que construiu a sua casa na rocha. Ou seja, Yeshua, ele já dá o destinatário na hora que ele começa a contar a parábola. Para que fique claro, para quem ele está contando isso? Será que eu sou um desses que confio na própria justiça? Será que eu desprezo os demais? Essa parábola é para mim. Então, a pessoa que estava ouvindo aquilo ali, ela já sabia. O endereço está vindo direto para mim, vamos ouvir o que ele tem para dizer. Então, é interessante isso, né? Porque ele não faz curva para dizer, é para ti essa parábola, é para ti, aceita. Também alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os demais, contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era Parush e o outro, coletor de impostos. O Parush, em pé, orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como o resto da humanidade. Gananciosos, desonestos, imorais, ou como este coletor de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo do que eu ganho. Mas o coletor de impostos ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas, batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Yeshua conclui dizendo, eu lhes digo que este homem foi para casa justificado diante de Deus e o outro não. Porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Existe uma expressão muito comum no nosso meio que é humilhado será exaltado e o exaltado será humilhado. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala quem se humilha. Quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. O primeiro corte que nós temos que ter aqui é o eterno Deus. Ele não responde a uma performance. Ele não responde a uma performance. Ele acolhe verdadeiro arrependimento. E Yeshua, ele contou essa parábola para um grupo específico de pessoas que, conforme nós vimos no versículo 9, eles confiavam na sua própria justiça e por isso eles desprezavam as outras pessoas. Eles se achavam melhores do que as outras pessoas. Então, a parábola por completo, do versículo 9 ao versículo 14, ela é um convite para que nós possamos refletir sobre a nossa verdadeira natureza diante do Eterno. Qual é a sua natureza diante do Eterno? Será que você está comparado com essas pessoas que se auto-justificam? Escreve aqui, eu preciso de humildade. A primeira coisa que nós precisamos perceber na parábola é que Yeshua, ele confronta uma das ilusões talvez mais perigosas que pode contaminar
os nossos corações? Qual é a ilusão? A autojustificação que é baseada em obras e rituais externos. Nós achamos que pelos nossos muitos rituais nós somos justificados. Nós achamos que por causa das nossas muitas obras nós somos justificados. E esta aqui, eu diria que é a tensão principal que a parábola do fariseu e do publicano está expondo para nós. Existe muitas vezes uma presunção na santidade que vai acabar culminando em um orgulho espiritual. Vai acabar culminando numa arrogância e, em último lugar, vai acabar fazendo com que nós desprezemos aqueles que não se encaixam nos nossos padrões de piedade, nos nossos padrões de rituais. Uma coisa que eu sempre falo quando eu vou pregar nas igrejas e quando eu ministro certos temas é: você ir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo não demonstra que você tem um coração zeloso. Não demonstra que você é justificado. Não. Agora, quando você tem um coração zeloso, quando você tem um coração justificado, você tem o desejo de estar na casa do eterno Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Você consegue entender que as coisas estão invertidas? Nós achamos que alcançaremos algo através das nossas muitas obras. Mas a grande verdade é que nós fomos alcançados por algo e aí então nós fazemos muitas obras. Nós não estamos buscando uma capacitação, nós já fomos capacitados. E quando nós achamos que nós temos uma capacitação nossa, quando nós achamos que nós temos uma qualificação nossa, uma autojustificação nossa, isso nos leva ao orgulho, à arrogância e, de forma inevitável, a desprezar aquelas pessoas que muitas vezes não estão fazendo as mesmas coisas que nós estamos fazendo. Yeshua, ele não está nesta parábola aqui só contando mais uma história. Não. Ele está tirando a máscara da religiosidade que acaba se tornando um fim nela mesma. E qual é o fim dela? Uma performance somente para os homens, em vez de uma busca sincera diante do Eterno. A grande verdade, sabes, é que para muitos a fé ela se torna um espelho para que nós possamos admirar a nós mesmos. E muitas vezes não uma janela para enxergar a glória do eterno Deus e a nossa própria necessidade de misericórdia. Ou seja, quando nós colocamos a nossa autojustificação acima da presença do eterno Deus, a fé que deveria ser um espelho para que nós enxergássemos a glória do eterno Deus acaba se tornando um espelho para enxergar o quão bom nós somos. Não. Então, essa tensão que Yeshua está expondo aqui, ela se manifesta na forma como nós nos relacionamos com o eterno Deus e com o próximo. Será que as nossas boas obras, elas de fato nos elevam aos nossos próprios olhos, ao ponto de nos cegar para a condição real que nós temos e para a dignidade do outro em relação àquilo que nós estamos fazendo? Ou seja, Yeshua ele não só está comparando dois estilos de coração, ele está revelando dois modos de nós adorarmos o eterno Deus, de não só adorar, mas dois modos de nós existirmos diante do eterno Deus. O primeiro é um que se apoia em si mesmo, e o outro é aquele que se lança por completo na misericórdia do eterno. O fariseu, ele orava olhando para ele mesmo, enquanto o publicano orava olhando para Deus. Eu pergunto para você, será que o seu coração ele fala mais de Deus ou ele fala mais de você? Existe uma diferença de quando você vai orar e sua oração fala mais sobre você ou fala mais sobre o eterno Deus.
Então nós temos aqui a profundidade desta parábola como uma espécie de demonstração da tolice, eu diria, da loucura da autoconfiança e do desprezo pelas outras pessoas, em contraste com a humildade e o arrependimento sincero que teve o publicano. Então, nós temos uma análise em alguns atos muito claros aqui, que elas vão servir como o fundamento, como a linha editorial para nossa compreensão. E Yeshua, ele dirige essa parábola para aqueles que se consideravam justos, para aqueles que desprezavam os demais. Eles mesmos se consideravam justos. E ele dirige essa parábola para eles com o propósito de exortá-los, de convencê-los dessa loucura, dessa insensatez e dessa loucura que eles estavam cometendo de excluir alguns irmãos que não estavam fazendo os próprios rituais que eles estavam fazendo. Essa parábola não é só uma ilustração, ela é de fato uma descrição viva dos diferentes temperamentos e das diferentes linguagens que muitas vezes orgulhosamente se justificam, tentam se justificar, se auto-justificam, e também uma linguagem daqueles que humildemente acabam se condenando. Então, nós somos guiados aqui através da cena de dois adoradores do templo, com suas intenções, suas disposições radicalmente opostas. Nós somos levados ao entendimento profundo da oração do fariseu, como um ato de autojustificação, como um ato de ostentação. E nós somos levados a enxergar também a oração do publicano como um clamor de humildade, um clamor de arrependimento. E aí, finalmente, nós temos a aceitação da oração do publicano e não a oração do fariseu, mostrando para nós que a justificação, na verdade, é um ato da graça e não a quantidade de palavras ou a eloquência que o fariseu teria usado na sua oração. Nós percebemos que a justificação é de fato um ato puramente de graça para com aqueles que são humildes, não é um prêmio para aqueles que fazem boas obras ou para aqueles que são autoconfiantes. Isso nos ensina que uma espiritualidade verdadeira, ela não está naquilo que nós simplesmente mostramos, mas naquilo que nós somos no mais íntimo do nosso ser diante do Eterno. Por isso que a pergunta que nós fazemos ao início dessa porção é: como é a sua oração quando ninguém está enxergando? A primeira coisa que nós precisamos perceber é que ambos os homens, tanto o fariseu quanto o publicano, eles subiram ao templo para orar. É importante, sabe, nós percebermos isso. E Yeshua sempre coloca dois paralelos que estão fazendo a mesma coisa, só porque em determinado momento eles acabam pisando fora daquilo que era para ser, pisando fora do caminho que eles deveriam trilhar. Os dois homens constroem a casa, os dois homens têm tempestades, os dois homens estavam ouvindo a mesma palavra, mas um colocou sobre a rocha enquanto o outro colocou sobre a areia. O sono veio para as virgens preparadas, mas também veio para as virgens tolas. Agora, as preparadas tinham mais azeite, as tolas não tinham, as loucas não tinham. O fariseu e o publicano, ambos estavam orando, ambos estavam no templo. Isso já é um ponto de partida aqui. O templo de Jerusalém era o local principal de adoração. Era o local de encontro com o Eterno Deus. Então, subir para o templo já significava, em si só, um ato de piedade. Um ato de que você estava, de fato, conectado com os costumes daquilo que o Eterno havia instituído na Santa Torá. Agora, como um grande sábio observa, embora ambos estivessem no mesmo lugar, na mesma hora, Kavaná, as intenções e as disposições, elas eram completamente diferentes. O fariseu, na presunção dele, ele buscava reconhecimento público,
ele buscava autoexibição, ele não via nada além dele mesmo, ele não via nada além do próprio louvor dele. E, porque os olhos dele estavam voltados para isso, ele não enxergava a glória do eterno Deus. É possível que ele se colocasse talvez em algum lugar visível, onde ele pudesse receber um destaque. Talvez ele orava com grande pompa, com grandes palavras, com formalidade, com muita dicção, uma dicção boa, com eloquência. Isso também nos ensina que a religiosidade externa, quando ela não tem um coração humilde, quando ela não tem um coração quebrantado, ela se torna uma mera fachada. É uma performance somente para os olhos humanos. O Eterno não está se impressionando com a nossa performance. O caráter dos fariseus aqui, que é exposto por Yeshua, de que todas as suas obras que eles faziam visavam ser vistos pelos homens. Isso não dá motivo, isso nos dá motivos para essa suspeita aqui. Todas as obras que eles faziam, eles queriam ser vistos pelos homens. Pessoas hipócritas mantêm as demonstrações externas somente para acumular ou ganhar algum crédito com outras pessoas. Agora, em contraste, nós temos o publicano que também foi ao templo para tratar de interesses espirituais, para fazer os seus pedidos. Ele estava reconhecendo a sua necessidade. Ele não buscava aplausos, mas ele buscava a misericórdia do Eterno. A sociedade do primeiro século estava fortemente orientada por uma espécie de honra-vergonha. Essa sociedade esperava que o fariseu, com a sua adesão estrita à Torá e a sua reputação de piedade, fosse talvez o modelo de retidão, porque ele tinha acesso à Torá. Os fariseus eles eram respeitados por causa da estrita adesão à lei escrita e à lei oral. Eles tinham acesso, eles lidavam com a lei. Eles atuavam como líderes religiosos, como líderes morais, eles eram influentes na sociedade. Ou seja, eles buscavam aplicar a santidade sacerdotal na vida comum, na vida diária de todas as pessoas. Eles que ensinavam. A prática deles de jejuar 2 vezes por semana, de dizimar de forma rigorosa, ela era vista como um sinal de piedade exemplar. Agora, o publicano, por outro lado, ele era um judeu que trabalhava para Roma. Ele trabalhava coletando impostos. E por si só, um cobrador de impostos, nós temos alguns registros na Bíblia, o cobrador de impostos por si só, ele era já desprezado. Ele era conhecido como um traidor, ele era conhecido como um pecador. Então a presença dele no templo, diferente do fariseu, que era honrosa, a presença do publicano no templo, para muitas pessoas, já era uma afronta. Então, Yeshua, quando ele coloca esses dois personagens em cena, ele já nos força a confrontar as nossas próprias expectativas, os nossos próprios preconceitos sobre quem é digno de se aproximar do Eterno. Por si só, Yeshua já está quebrando tudo quando ele introduz essa parábola. A grande verdade é que a verdadeira adoração, ela não é medida pela visibilidade ou pela aprovação social, mas é pela sinceridade do coração que você tem diante do Eterno Deus. Escreve aqui, ó, o Eterno observa o coração sincero. Escreve aqui para mim, o Eterno observa o coração sincero. E aí nós entramos nesse ponto importante da nossa porção de hoje, da nossa parábola de hoje, que é a armadilha da autojustificação. A armadilha da autojustificação e o desprezo pelos outros. A oração, sábios, que se gaba, que se autopromove, ela é uma oração que não sobe. A oração que se gaba, ela não sobe. Agora, aquela oração que se humilha, ela vai descer justificada. Será que você tem feito uma oração
que se gaba ou uma oração sincera? Digita aqui no chat para mim. É importante notar que a oração do fariseu, descrita por um grande sábio como algo que não podemos chamar isso de oração. É um espelho de autojustificação, é um espelho de ostentação. Ele se posiciona de forma visível, externamente, fisicamente. Ele se autoelogia porque ele estava livre de pecados grosseiros, como por exemplo o roubo, como a injustiça, como o adultério. Ele proclama os feitos dele, os feitos religiosos. Ah, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo aquilo que eu possuo. A prática de jejuar 2 vezes por semana era uma demonstração de um zelo religioso farisaico. Não era uma exigência da Torá. Mas era um sinal de piedade, era um sinal exemplar. E isso fazia distinção entre as pessoas. Agora, a sua ação de graças é, na verdade, uma formalidade que serve para introduzir uma vanglória orgulhosa. Ele não diz, pela graça de Deus eu sou o que sou, como o apóstolo Paulo diz. Não. Ele desaponta com um desrespeitoso, dizendo, ó Deus, graças te dou. E quando ele fala graças te dou, ele tem como objetivo apenas introduzir uma ostentação orgulhosa e vangloriosa dele mesmo. Ele até coloca Deus na equação, mas no final das contas, ele quer falar dele mesmo. Ele se vangloria disso. Ele se estende com prazer em poder dizer que, nossa, olha como é que eu não estou pecando, olha como é que eu jejuo. Como se todo o seu interesse no templo fosse dizer ao eterno Deus o quanto ele mesmo era bom. Ele confiava nisso, como sendo a sua justiça. Ele orava como se através disso ele fosse merecedor de algo, dizendo, olha, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu sou merecedor. Eu sou merecedor de algo das mãos do eterno Deus, porque agora Deus se tornou meu devedor. Isso nos ensina que a religiosidade, quando ela está centrada no eu, ela acaba transformando a graça do eterno Deus em uma dívida. Acaba transformando a adoração numa exibição. O fariseu, ele não expressa nenhuma necessidade da graça ou do favor do eterno. Ele se vê como credor, ele não se vê como devedor. E aí, pior do que isso ainda, ele despreza os outros. Ele considera todo o resto da humanidade insignificante, exceto ele mesmo. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, e nem como este publicano. Ou seja, ele considerava o publicano particularmente insignificante. Um homem a quem ele devia ter deixado para trás, provavelmente no pátio dos gentios. Ele sabia que este era um publicano, e assim ele concluiu sem compaixão que ele era um roubador injusto. E tudo o que ele era desprezível. O termo usado aqui em Lucas capítulo 18, versículo 9, descreve precisamente essa atitude de desprezo e de desvalorização. Essa arrogância, ela foi condenada por Yeshua. A oração do fariseu, ela não contém sequer uma palavra de súplica genuína. Ele estava tão cheio dele mesmo, ele estava tão cheio de uma bondade própria, que ele pensava que ele não precisava de nada. Que ele não precisava nem do favor e da graça do eterno Deus. Escreve aqui, ó, eu preciso reconhecer minha necessidade. A grande verdade é que a autojustificação, ela é uma armadilha que nos cega para a nossa própria pecaminosidade. E ela nos impede de buscar a verdadeira misericórdia do Eterno. Quando você enxerga as tuas próprias conquistas, você fica impedido de enxergar as misericórdias do Eterno. E aí nós temos o clamor, aliás,
a autoexaltação do fariseu, e por outro lado nós temos o clamor do publicano, expressando humildade, arrependimento, busca pela misericórdia do Eterno. Olha que interessante, em contraste, nós temos, num contraste muito chocante aqui, nós temos a oração do publicano, que é um modelo de humildade, de arrependimento. Tem um grande sábio que ele destaca que as palavras do publicano estavam repletas de humildade, repletas de humilhação, tão cheias de arrependimento pelo pecado e de um sincero desejo da presença do Eterno, enquanto as do fariseu, elas estavam cheias de orgulho, cheias de ostentação. O publicano, ele expressou o seu arrependimento de forma sincera, de forma humilde, não só com palavras, mas através da postura dele. Ele estava de pé, mas de longe. Ele mantinha uma distância, debaixo de um senso de uma indignidade para se aproximar do Eterno Deus. Ele nem ousava levantar os olhos aos céus, quanto mais as mãos, como era o costume na hora da oração. E todos esses detalhes, eles estão nos ensinando que a verdadeira reverência, ela nasce inclusive do reconhecimento da nossa pequenez diante da majestade do Eterno. Eu citei ontem para você aqui. Por que nós confessamos os nossos pecados? Por que nós precisamos, de fato, estar totalmente transparentes, estarmos transparentes diante do Eterno Deus? Não é porque Ele precisa nos conhecer, Ele nos conhece por inteiro, mas é porque nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. O bater no peito do publicano era um gesto de luto, era um gesto de arrependimento, era um gesto de profunda angústia, que era muito comum no mundo antigo, para expressar dor, para expressar essa contrição. Ele estava mostrando que ele estava de luto por ele mesmo. Era como se fosse uma santa indignação, uma ira santa contra ele mesmo, pelo pecado. Como se ele dissesse, assim queria bater neste meu coração perverso, essa fonte venenosa da qual fluem todos os pecados, as correntes de pecado, se eu pudesse chegar perto dela. A sua súplica é, ó Deus, tem misericórdia de mim. E ele usa um verbo que carrega a ideia de Deus se tornar favorável a alguém através de um ato de expiação. Tenha misericórdia, em outras palavras, olha para mim com os teus olhos de favor. Ele reconhece que é um pecador por natureza, ele reconhece que é um pecador porque ele pratica, ele está reconhecendo que ele é culpado diante do Eterno Deus, ele é um réu confesso no tribunal do Eterno. Ele não depende de nada além da misericórdia do Eterno, que é a única coisa que ele confia. O publicano, ele rejeita todo o pensamento de mérito e ele corre para a misericórdia como a sua cidade de refúgio. Só para contextualizar, na Torá, quando alguém cometia algum pecado de assassinato, por exemplo, mas ele cometeu por engano, ele não teve a intenção de assassinar uma pessoa, ele poderia ir para uma cidade de refúgio, onde a família da pessoa que foi assassinada não poderia vingar ele. Então ele estava protegido na cidade de refúgio. Eu não vou falar sobre a curiosidade hebraica sobre o correspondente numérico para a palavra refúgio. Existe já aula sobre isso, então eu não vou tocar nisso. Mas o que ele estava fazendo aqui era que, com o ato dele, com aquilo que ele estava falando, com aquilo que ele estava batendo no peito para demonstrar, era: eu preciso ir para a cidade de refúgio, porque a justiça me condena, nada irá me salvar, exceto a misericórdia e somente a misericórdia. Escreve aqui, ó, somente a misericórdia irá me salvar. Isso ecoa um princípio do Primeiro Testamento, em Tehillim, capítulo 51, versículo 17, Salmos, capítulo 51, versículo 17, os sacrifícios para o Eterno são o espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado. Ó Deus, não desprezarás. Profetas como Ishaiahu, eles frequentemente criticavam a religiosidade externa e hipócrita que não era acompanhada de um coração sincero. A parábola, inclusive que nós estudamos ontem,
do juiz impiedoso, da viúva persistente, ela também trata a respeito de oração. Olha como as coisas estão conectadas. Mas na oração da viúva, nós estamos mais focados no quê? Na persistência. Já a parábola do fariseu e do publicano, ela complementa, enfatizando a atitude correta na oração. Deve ser persistente. Mas de que forma? De forma humilde. De forma a reconhecer a sua necessidade. Nós vamos estudar algumas outras parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida, estudamos do filho pródigo, que elas celebram a alegria pelo arrependimento dos pecadores, que é um tema central aqui na parábola do publicano e do pecador e do fariseu. Mostra a justificação do publicano. A grande verdade é que a porta para a graça do eterno Deus, ela se abre não para aqueles que se vangloriam da sua própria justiça, mas a porta da graça do eterno Deus, ela se abre para aqueles que, em humildade, reconhecem a sua total dependência da misericórdia do eterno. Será que você reconhece a sua dependência? Porque quem se acha justo é justamente quem precisa de mais graça. Olha só, é um paradoxo. Aquele que se acha justo é aquele que precisa de mais graça, que precisa de mais misericórdia. Escreve aqui para mim, ó. Eu necessito de misericórdia. Nós necessitamos, sábios e sábias, perdidamente de misericórdia. Eu e você, todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Essa é a grande verdade. Eu necessito de misericórdia. É interessante, sábios. Deixa eu rapidamente lembrar algo para vocês. Eu estava revisando alguns comentários que nós recebemos aqui no chat ao vivo. Como o vídeo fica salvo, algumas horas depois da parábola ser ensinada pela manhã aqui, eu consigo depois ver o replay, inclusive do chat. Como nem sempre eu consigo estar... Eu estou olhando aqui, volte e meia, eu olho pro lateral aqui, e no meu monitor está o chat. Então eu consigo às vezes olhar pro chat e ver o que vocês estão escrevendo. Mas nem sempre eu consigo estar aqui olhando pro chat. E aí às vezes eu volto para dar uma revisada, para saber o que foi comentado, o que as pessoas estão falando, o que eu preciso melhorar. E vocês me ajudam muito aqui, eu agradeço por isso, inclusive. Agora, tem uma coisa aqui que algumas pessoas escreveram, dizendo a primeira vez que alguém me explicou essa parábola de um jeito que eu entendi. Algumas pessoas falaram, eu descobri que estava sendo religiosa. Algumas outras pessoas falaram, eu sou faminta e sedenta. Eu não sei se vocês percebem o que estas frases têm em comum, em conexão com a parábola que nós estamos estudando. Essas pessoas, elas representam o coração do publicano acordando dentro delas. Quantos de vocês foram despertos através daquilo que nós já estudamos aqui durante esses 14 dias? Pessoas que muitas vezes passaram a vida inteira lendo a Bíblia. Pessoas que passaram talvez 30 anos na igreja, orando certo, achando que sabia, e aí numa manhã que estava aqui, numa manhã, descobriu que tinha fome. Descobriu que estava faminta. Descobriu que não tinha entendido quase nada. Agora, o fariseu, o mais precioso dessa parábola, talvez não seja o pecador. Olha interessante. O mais precioso do que nós aprendemos aqui, talvez não seja o pecador. Porque vamos falar uma coisa. Quem dos dois era pecador? Ambos. Novamente. Tempestade vem para ambos. O sono vem para ambos. Ímpio, tolo e sábio, ambos caem. Ou seja, ambos estavam no templo. Ambos eram pecadores. O mais precioso aqui é a atitude do pecador demonstrando verdadeiro arrependimento. A coisa estranha aqui é o religioso que se acha pronto.
É a coisa mais estranha. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é perigoso. O religioso que acha que já está pronto. E isso pega todo mundo, sabe? Isso pega todo mundo. Isso pega, inclusive, quem assiste todo dia. Dá pra você assistir, dá pra você concordar, dá pra você aplaudir aqui no chat, dá pra você comentar quando eu falo comenta X, comenta Y. E no fundo, dá pra continuar sendo igual o fariseu. Vai ao templo pra falar de si mesmo, vai pra se vangloriar diante das pessoas, não está se encontrando com o eterno Deus para falar com ele, porque ama ele. Agora, o publicano fez o contrário, pecador da mesma forma. Mas ele baixou a cabeça e ele disse, eu preciso. Eu preciso. Muito bem colocado pelo Reinaldo aqui, ó. Isso não é revelado na aparência. Então, essa fome que você tem sentido, esse desejo que você tem sentido, tem um nome. É, na verdade, humildade. Humildade reconhecendo que você precisa aprender, independente de você ter passado 30, 40, 10, 50 anos dentro da igreja. Essa é a grande verdade. Permitam-me usar alguns minutos, 8 minutos no máximo, porque eu quero falar a respeito de um lugar para que você de fato possa pegar essa fome e levar essa fome a sério. Não é sobre você gastar dinheiro, é sobre você parar de ficar fingindo que já chegou no lugar onde deveria ter chego, você sentar agora para aprender de verdade na verdadeira fonte. Eu sempre sou muito sincero com vocês aqui, dizendo que quem não quiser ouvir o que eu vou falar agora pode pegar uma aguinha, pode ir no banheiro. Nós ainda retornaremos para o nosso estudo, então em cerca de uns 5 minutos você volta aqui. E para os que ficam aqui no chat, escreve assim, ó, pode falar. Pode falar. Eu quero falar sobre a Escola de Crença e Sabedoria rapidamente. Na Escola de Crença e Sabedoria você vai parar de ler a palavra por cima, você passa a entender a palavra por dentro agora. Nós temos um plano de estudo dentro da Escola de Crença e Sabedoria. Você, assim que se matricula, faz um diagnóstico e esse diagnóstico vai te tirar desse mapa perdido e vai te dizer por onde começar, porque nós temos mais de 500 aulas na Escola de Crença e Sabedoria. Nós temos curso de hebraico que está acontecendo ao vivo. Obviamente, durante a sequência de lives, as parábolas de Yeshua, eu fiz uma pausa no curso, porque senão ia ficar muitas coisas. Iam ficar muitas coisas uma em cima da outra. Então eu fiz uma pausa, mas ontem mesmo eu falei com o nosso professor de hebraico. Ele é um professor de Israel, inclusive nascido em Israel, é israelense. Apesar de que ele fala português, mas ele é israelense. Nós temos aula de hebraico ao vivo e nós retomaremos com as aulas depois que a sequência de lives, as parábolas de Yeshua, encerrarem. Eu já falei com ele para marcar a próxima data. Posteriormente eu vou avisar no grupo Mesa dos Sábios a nova data. Então você pode seguir com as aulas ao vivo daqui para frente, ou, se você não assistiu às aulas anteriores, pode assistir gravado com os materiais de apoio. Ou seja, nós vamos na raiz e não na superfície. Nós estamos produzindo todos os materiais para que você possa imprimir, fazer as suas anotações, colocar em prática. Olha que legal, ó. A Mili Carneiro, sabes, eu fico constrangido, vou falar pra vocês, eu fico constrangido, sabes, com a generosidade de vocês. Puxa vida, a Mili Carneiro falou, eu vou sortear uma matrícula no meu grupo de edificação, no meu GE. Fica uma sugestão para quem quer abençoar alguém. Puxa vida, eu fico constrangido. Ontem, pelo menos 2 pessoas entraram em contato com a nossa equipe dizendo, eu quero abençoar alguém. Eu quero abençoar alguém. Ó, a Carolina falou assim, ó, eu quero me matricular e quero a Bíblia, mas moro no Chile. Será que eles enviam pra cá? Carolina, eu estou querendo muito ir no Chile. Quem sabe eu não vou aí, eu e minha família te entregamos pessoalmente. Então você pode imprimir os materiais para que depois você possa estudar. E, obviamente, você sendo aluno da Escola de Crença e Sabedoria, entrando durante a sequência de lives, as parábolas de Yeshua, você vai ter acesso a 30% de desconto na Bíblia judaica completa.
na Bíblia Judaica Completa. 30% de desconto. Você sendo um aluno da escola Adquirindo Sabedoria. Essa aqui é a palavra na fonte. Mas esse desconto nós conseguimos, obviamente, só para alunos, ok? Se você de fato quer estar na escola Adquirindo Sabedoria, se isso de fato está ressoando com aquilo que você quer, eu quero mostrar para você o quanto isso vai ser de investimento para que você possa acessar a escola Adquirindo Sabedoria. 12 parcelas de R$ 29,90 é menos de R$1 por dia para sair de uma religião de aparência. De você só ficar batendo no peito, dizendo que sabe, confessando com os teus lábios muitas coisas, mas o coração está se afastando. Para ninguém ficar travado, você pode pagar no Pix, no cartão, 12 parcelas de R$ 29,90, no cartão você paga parcelado, no Pix você paga à vista e consegue um desconto. A assinatura ela é anual, ela vai renovar automaticamente. No ano passado eu cancelei a renovação automática. Esse ano deu uma problemarada. Era mais fácil ter cancelado quem não quisesse renovar. Era mais fácil ter cancelado as assinaturas de quem não queria renovar do que ficar fazendo renovação um a um. Então deu uma problemarada. Então, quando você entrar na escola Adquirindo Sabedoria, você vai cair numa página de obrigado que vai te mostrar como acessar o grupo de WhatsApp, bastante informações, e naquela página já vai ter uma informação dizendo: sua assinatura é anual. Sua assinatura vai renovar anualmente. Se você não quiser renovar, você pode cancelar a renovação a qualquer momento, não tem problema. Ninguém é impedido de cancelar. Mas só estou avisando, para que não fique no problema, para que não fique problemático, você consegue renovar automaticamente. Agora, para quem é aluno do ano passado, julho de 2025, a renovação está sendo enviada pelo WhatsApp e pelo suporte@adquirindosabedoria.com.br, ok? Entra lá em contato no WhatsApp, entre em contato no suporte@adquirindosabedoria.com.br. Por quê? Porque o link para alunos de julho de 2025 é diferente do que o link que eu vou liberar agora, que é somente para alunos novos. Ok? Para alunos novos. Estou colocando no chat o link e irei fixar o link para que você possa fazer a sua matrícula hoje mesmo, sabe? Dia 20, eu pararei de falar sobre a escola Adquirindo Sabedoria. Entra no link agora, você vai escolher como pagar, o acesso vai cair no seu e-mail. Se de alguma forma você não recebeu o acesso ainda, entra em contato com suporte@adquirindosabedoria.com.br e você faz o seu pedido de suporte que nós te auxiliaremos. Só pedimos um pouquinho de calma, por quê? Porque a grande verdade é que nós temos muitas pessoas entrando em contato nesse momento. Presta atenção em algo. O publicano ele não voltou para casa justificado porque ele fez tudo certo. Ele voltou porque ele teve a humildade de reconhecer que ele precisava. E agora, a sabedoria é você ter a humildade de reconhecer que você precisa aprender. Esse é o primeiro passo. E nós estamos abrindo uma oportunidade aqui. Ok? Eu te devolvo uma pergunta para que nós possamos retornar para o nosso estudo aqui. Como é que é a sua oração quando ninguém está ouvindo? Eu já fiz essa pergunta pelo menos umas 3 vezes, mas agora eu quero te perguntar. Como que é a sua oração quando ninguém mais está ouvindo? Por quê? Porque é ali que Deus escuta. É ali que Deus escuta. É no secreto onde ninguém mais está ouvindo. Agora nós temos a inversão da parábola, que é o humilhado, ele foi exaltado e o exaltado ele foi humilhado. Nós passamos por 3 blocos aqui. A oração do fariseu, a oração do publicano, e aí nós vemos agora qual foi a conclusão
que Yeshua traz? Nesse bloco interpretativo aqui, Yeshua ele nos convida a uma profunda reflexão sobre a inversão dos valores do reino. A sociedade do primeiro século, muitas vezes bem como a nossa, valoriza a honra, o status, valoriza a autoexaltação. E o fariseu ele encarnava esses valores, buscando a aprovação humana, buscando a glória terrena. Mas a parábola ela vai culminar com uma declaração que acaba invertendo essa lógica. Em vez de ser honrado aquele que era melhor visto na sociedade, o publicano, socialmente desonrado, religiosamente marginalizado, é quem acabou descendo justificado para sua casa. Enquanto o fariseu, aquele que era aparentemente justo, mexia com a lei, entendia de tudo a respeito da Torá, foi o rejeitado. A palavra grega para justificar, usada em Lucas capítulo 18, versículo 14, ela é crucial para que nós possamos entender. Ela significa declarar justo, tornar justo ou considerar justo. Não, isso não significa que o publicano ele se tornou moralmente perfeito, mas que o Eterno o declarou em um estado de retidão diante dele. Ou seja, ele não se auto-tornou justo. Não. A atitude dele fez com que o Eterno tornasse ele justo. E aí então o Eterno perdoou os pecados dele. Ou seja, foi um ato da parte do Eterno, não foi um mérito dele. E esse é o tema central da teologia do apóstolo Paulo, inclusive, da justificação pela fé. Mas aqui em Lucas, essa justificação ela está ligada ao quê? À humildade, e o arrependimento é um contraste direto com uma autojustificação do fariseu. Existe um grande sábio que ele enfatiza que o fariseu orgulhoso, ele vai embora rejeitado por Deus. Não é interessante? O homem que se achava em todas as qualificações, ele acaba perdendo tudo e vai rejeitado pelo Eterno Deus para casa. As suas ações de graças, elas estão longe de serem aceitas, por quê? Porque para o Eterno Deus, essas falsas ações de graças, elas são uma abominação. Ele não é justificado, os seus pecados não são perdoados, ele não é liberto da condenação. Ou seja, o fariseu ele não foi aceito como justo à vista do Eterno Deus. Por quê? Porque ele já era muito justo à vista dos próprios olhos. Por que ele precisa ser justo aos olhos de Deus? Agora, o publicano, quando ele se dirige de forma humilde, olhando para os céus, ele obtém a remissão dos pecados. Aquele homem a quem o fariseu não colocaria, talvez com os cães do seu rebanho, ou seja, aquele homem que, na vista dos fariseus, pelos olhos dos fariseus, pela ótica dos fariseus, era desprezado, é exatamente um homem que o Eterno coloca com os filhos da sua família. A curiosidade judaica da época sobre o jejum dos fariseus era uma prática voluntária que distinguia eles, que revelava como uma demonstração de piedade, que inclusive parece até que foi pervertida aqui para a autoexaltação. Existe um texto primitivo que ele instruía os filhos e filhas do Eterno a jejuar em dias diferentes dos fariseus para demarcar a sua identidade. Os fariseus jejuavam em alguns dias específicos. E aí tinha um escrito antigo, primitivo, que instruía as pessoas a jejuar em diferentes dias dos fariseus, mostrando que a prática era comum dos fariseus, mas que a motivação e os dias eles poderiam ter significados distintos. Isso reforça para nós a ideia de que a motivação do coração, quando você vai fazer algo para o Eterno Deus, é de fato o que realmente importa para ele. E aí nós caminhamos para a conclusão da parábola.
Yeshua diz: todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O verbo grego usado para humilhar, tapeinoo, ele descreve a ação de você se rebaixar, de você reconhecer a própria insignificância, de você reconhecer a sua dependência. A humildade do publicano, ela é a chave para a exaltação pelo eterno Deus. Enquanto a exaltação do fariseu leva à própria humilhação. Os verbos subir e descer aqui, eles têm um contraste muito sutil. Porque ambos subiram ao templo, mas apenas um desceu justificado. Isso nos mostra que a verdadeira ascensão espiritual não está na ida física a um local de adoração, mas na atitude do coração, que é aprovada pelo Eterno, resultando em uma descida com o favor divino. Olha que interessante, a grande verdade é que o Eterno, ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. A justificação é um presente, ela não é um mérito, e ela só pode ser recebida por aqueles que reconhecem a sua necessidade. A decisão que nós somos chamados a tomar hoje, né, a decisão inadiável da humildade ou da autojustificação, ela nos convida, de fato, a chegarmos a um ponto crucial dessa parábola, onde Yeshua ele confronta diretamente essa ilusão central de que ainda hoje muitos são aprisionados por causa dessa ilusão. Qual é a ilusão? A crença de que nós podemos nos justificar diante do eterno Deus pelos nossos próprios esforços, pelos nossos próprios rituais, ou comparando as nossas vidas com os outros. A grande verdade é que essa ilusão ela nos rouba a verdadeira paz, nos afasta da graça genuína. O fariseu, na sua oração, ele estava convencido de que a religião dele, a própria retidão dele, poderia o favorecer diante do eterno Deus, mas essa convicção acabou cegando ele para a verdadeira condição dele e para a necessidade de um Salvador. Ele não precisava de misericórdia, porque nos seus próprios olhos ele já era justo. Então isso nos ensina que a autojustificação é na verdade uma forma sutil de idolatria. Escreve aqui, ó, autojustiça é idolatria, onde o eu se torna o centro da adoração e o eterno acaba sendo reduzido a um mero espectador ou a um juiz a ser impressionado. Essa postura é uma loucura que nos exclui da aceitação por parte do eterno Deus. Então, a decisão que essa parábola está exigindo de todos nós é uma decisão talvez muito radical. Nós continuaremos a nos apoiar em nossa própria bondade, nos nossos próprios feitos religiosos, em nossa comparação com aqueles que nós consideremos piores? Ou será que nós nos humilharemos, reconhecendo a nossa pecaminosidade, reconhecendo a nossa total dependência do Eterno? O publicano, ele nos mostra o caminho da verdadeira sabedoria, que é um coração quebrantado e contrito. Um coração que clama por misericórdia. Esse é o único coração que encontra favor diante do Eterno. Isso não é uma questão de moralidade superficial, mas de uma transformação profunda do seu coração. É uma decisão de você abandonar a máscara da autojustificação, abraçar a vulnerabilidade da humildade. É uma decisão de parar de olhar para os lados, de ficar se comparando com os outros e de você começar a olhar para cima, para o eterno Deus, reconhecendo que só Ele pode te justificar. A verdadeira fé que nós exercemos, ela não é um currículo de boas obras. Não, sabes? Ela é um ato de relacionamento, de dependência, de confiança na graça do Eterno. A grande verdade é que a justificação não é algo que nós conquistamos, mas é algo que nós recebemos pela fé, através da humildade.
Então, essa parábola ela nos confronta com uma pergunta aqui. Quem nós somos no templo do Eterno? Será que nós somos aqueles que se auto-vangloriam? Que se vangloriam? Ou somos aqueles que clamamos por misericórdia? Quem é você? Porque a resposta que nós damos para essa pergunta, quem nós somos no templo do Eterno, vai definir o nosso destino eterno. Define como está o nosso coração diante do Eterno Deus. Então nós chegamos ao final dessa parábola, ao veredito final da parábola, e a mensagem de Yeshua ela é muito clara, ela é confortante, ela é confrontante, mas ela dá fundamento. A humildade justifica, enquanto o próprio orgulho vai te condenar. A loucura da autoconfiança e do desprezo pelos outros vai nos afastar da aceitação por parte do Eterno, enquanto a humildade e o arrependimento sincero, eles vão nos abrir as portas que a graça do Eterno estendeu para nós. O fariseu, com toda a sua religiosidade externa e a sua autojustificação, ele foi rejeitado. Agora o publicano, em sua profunda humildade e clamor por misericórdia, ele foi para casa justificado. Isso nos ensina que o Eterno Deus ele resiste aos soberbos. Novamente eu falo isso. Mas ele dá graça aos humildes. Você não é justificado como um prêmio porque você se considerou digno. Não. A justificação é um presente para aqueles que reconhecem a sua indignidade, que buscam pela misericórdia do Eterno. Então a decisão concreta que nós devemos tomar é de abandonar qualquer vestígio de autojustificação, de soberba, de orgulho e abraçarmos a humildade radical. E a decisão de reconhecer que por mais que nós nos esforcemos, as nossas obras nunca serão suficientes para nos tornar justos diante do Eterno Deus. Somente a graça do Eterno Deus, recebida com o coração quebrantado, contrito, pode nos justificar. Eu e você estamos sendo chamados hoje, sábias, ao arrependimento genuíno, a uma vigilância contra um orgulho espiritual, a fidelidade, a verdade de que a nossa salvação ela não depende de nós, mas inteiramente do Eterno Deus, que nós possamos, como o publicano, nos aproximar do Eterno Deus, com o coração quebrantado, com o coração contrito, clamando pela misericórdia do Eterno, e assim encontrar a verdadeira justificação que o Eterno Deus nos oferece. A grande verdade é que a porta para a vida eterna, ela não é guardada nos nossos próprios méritos, mas ela está aberta pela humildade que reconhece a necessidade da graça do Eterno. Qual a sua decisão de hoje? Qual é a decisão que você vai tomar no dia de hoje? Eu quero que você escreva uma oração simples, uma oração sem defesa, uma oração sem comparação, uma oração sem enfeite, sem maquiagem. Escreve uma carta para o Eterno Deus, humilhando a sua vida debaixo das potentes mãos de Deus. Eu tenho muitas vezes esse hábito de escrever orações. Porque assim eu tenho o registro do exato momento e do dia em que essa oração for feita, para quando o Eterno atender, porque certamente Ele vai atender. Eu tenho um lembrete para mim mesmo. O Eterno me respondeu. Então escreva uma oração no dia de hoje. Uma oração sem enfeite, sem maquiagem, sem comparação. Escreve essa oração. Para que o Eterno Deus, de fato, possa ver o seu coração humilde. Quero só explicar algo para vocês aqui. Muitos querem a coroa da prosperidade. Muitos querem a coroa da prosperidade. Agora a verdade é, sabes, é que a coroa da prosperidade, ela vem com a coroa da humildade. Perdão, a coroa da prosperidade, ela vem com a coroa da sabedoria. A coroa da sabedoria, ela vem com a coroa da humildade. E a coroa da humildade, ela vem com a coroa da humilhação. Muitos querem sair da humilhação e receberem a coroa da prosperidade. Saem daqui e vão para cá. Por isso que nós temos músicas supostamente cristãs, supostamente gospel, dizendo que, olha, eu passei numa prova, as pessoas não me ajudaram, agora vocês vão ver. Agora você que está aí que não me ajudou, você vai ver.
Porque agora eu sou cabeça e você é cauda. Ou seja, vou pisar em cima de você. Saí da humilhação e fui para a prosperidade. Toma cuidado. Porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Quando você a si mesmo se humilha, você recebe a coroa de humilde. Ninguém pode ser chamado de humilde se não passou por humilhação. Ninguém pode ser chamado de humilde se não passou por humilhação. A coroa da humilhação, você se a si mesmo se humilha, você recebe a coroa da humildade. Quando você é humilde, está com a coroa da humildade. A antiga sabedoria diz que a sabedoria está com aqueles que são humildes. Logo, a coroa da humilhação te dá a coroa da humildade. A coroa da humildade te dá a coroa da sabedoria, porque a sabedoria está com aqueles que são humildes. E a coroa da sabedoria te dá a coroa da prosperidade. Quantos aqui querem prosperar no eterno Deus? O caminho para a sua prosperidade, o caminho espiritual para a prosperidade, é você começar a humilhar a si mesmo. Suporte a humilhação para que você possa suportar a prosperidade. Várias ideias de conteúdos nascendo enquanto eu falo, sabe? Isso aqui eu gostei dessa frase. De novo, não é frase de IA não, tá? Ó, cada ideia que eu tenho, sabe? Eu falei pra vocês ontem, né? Ideias de produção de conteúdo, eu vou escrevendo. Por exemplo, eu acabei de escrever aqui, ó, suporte a humilhação para que você possa suportar a prosperidade. É claro que se eu solto essa frase sem contexto, vai ficar uma lição sobre produção de conteúdo aqui. É claro que se eu solto essa frase sem contexto, as pessoas vão dizer, então quer dizer que o humilhado será exaltado, né? A vitória vai ter sabor de mel, como algumas músicas falam aí. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu entrego o contexto disso, aí a pessoa consegue compreender. Suporte a humilhação para que você possa suportar a prosperidade. A ideia está aqui. A ideia está aqui. Quando eu estou refletindo, brincando com o João Joel, quando eu estou em paz, não estou trabalhando no momento, estou no momento de Shabat, momento de descanso, aí a ideia vem por completo. Então eu vou deixando várias ideias salvas no meu bloco de notas, algumas vezes escrito no computador. Eu gosto muito do bloco de notas do computador, porque quando eu vou anotando essas ideias, à medida que os conteúdos vão surgindo na minha cabeça, eles vão descendo pro meu coração, aí eu vou lá e escrevo. Então não é simplesmente sentar e o que eu vou falar hoje? Não, eu tenho muitas ideias aqui, que vai nascendo à medida que o tempo... Ó, só agora foram duas. Primeiro, você pode ser muito rico, mas não ser próspero. Segunda ideia, suporte a humilhação para que você possa suportar a prosperidade. Ontem, algumas ideias que nasceram ontem. Cada centavo que gastamos ou guardamos é um ato de adoração. A verdadeira riqueza não está naquilo que nós possuímos, mas em quem nos possui. Será que é o dinheiro que te possui ou o eterno Deus? Cumprir um ritual religioso não significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Anotei essa frase aqui dia 8 de julho. Dia 4 de julho, o dinheiro é um Deus e ele deve ser usado e não adorado. Ó, alguém escreveu aqui, ó, deixa eu responder uma pergunta aqui. Alguém escreveu aqui, ó. Natanael, eu reparei agora que eu estou constantemente a tentar me justificar. O que eu faço? Eu sinto que a minha oração é muito artificial, porque eu sou do tipo que quer calcular tudo na minha cabeça. Pega um papel e uma caneta, sábio, e faz o seguinte. Começa escrevendo, Pai, eu me arrependo pela minha exaltação diante da minha oração. Eu não quero mais programar a minha oração. Eu não quero mais seguir o plano. Eu quero seguir o planejador. Eu tenho a tendência de confiar no plano, eu tenho a tendência de confiar nas minhas próprias mãos. Pai, eu reconheço que eu sou um fraco. Ainda que essa verdade não seja
nítida no meu coração no presente momento, mas eu reconheço que sem ti eu não posso fazer nada, eu dependo completamente de ti. Escreve. Escreve com essas palavras. Ainda que elas não sejam verdades, mas a sua mão, os seus olhos estarão enxergando essas palavras e elas se tornarão verdade no seu coração. E quando você acessar esse nível de humilhação, você recebe a coroa da humildade. Mas comece, sábios. Comece, sábio, fazendo aquilo que está no teu alcance. Comece fazendo aquilo que está no teu alcance. Alguém falou, tá com conteúdo para alguns meses, só dos insights da sequência de lives. Exatamente isso. Exatamente isso. Anota, sabe? Se você teve uma ideia de conteúdo enquanto eu falo aqui, anota e vai lá e faz o conteúdo. Não é para parar no Natanael, sabe? Pelo amor do eterno Deus. Escreve teu conteúdo, vai lá. Tudo aquilo que você está recebendo aqui, na Escola de Cliente de Sabedoria, vai lá e compartilha nos stories. Ó, não é para citar o nome do Natanael, não tem nada a ver com isso. Mas é só para fazer com que o fluxo continue. É isso, sabe? É para fazer com que o fluxo continue. Frase do dia. Frase do dia. Não pare de receber e-mails aqui, sabe? Tenham calma. Tenham calma. Todos serão atendidos. Acabei de descobrir aqui, acabei de receber um e-mail aqui. Vamos lá, deixa eu postar a frase do dia para eu liberar vocês para o dia de hoje. Rapidamente, vai lá e comenta a maior lição que você aprendeu no dia de hoje. A frase do dia é exatamente essa. A distância entre você e a graça é do tamanho da sua certeza de que já a merece. Ixi. Vamos lá, publicando a frase, a distância entre você e a graça é do tamanho da sua certeza de que já merece. Você vai entrar e vai comentar a maior lição que você aprendeu na aula de hoje. Vai marcar algumas pessoas para que elas possam estarem conosco amanhã. Ok? Obrigado pelo seu comprometimento. Obrigado pela honra de nós estarmos juntos aqui, sábios. Pela sua disciplina. Ah, alguém perguntou aqui, ó, uma dúvida. Nosso diagnóstico não fica gravado? Sábia, nós vamos consertar isso na plataforma hoje, porque precisa de uma engenharia para consertar isso, ok? Mas nós vamos consertar isso hoje. A gente vai colocar isso em pauta para ser consertado hoje. Obrigado, sábios. Alguém falou que eu espero que você esteja bem e que o Eterno esteja te consolando. Nós perdemos o nosso cachorrinho ontem, 18 anos conosco. O link para o material está na página de replay, adquirindosabedoria.com.br/replay. Que o Eterno Deus te abençoe, nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria. Eu te vejo amanhã
às 5h33 da manhã. Bom dia e que o Eterno te abençoe.